Olá pessoal, nós somos do segundo ano de História e hoje nós vamos apresentar a obra As Mulheres na Construção das Sociedades Ibero-Americanas. Eu sou a Ingrid. Meu nome é Túlio. Juliana. Sabrina. Dando início a uma breve introdução sobre a obra As Mulheres na Construção das Sociedades Ibero-Americanas, é importante ressaltar que esse livro é uma coletânea de textos, organizada pela historiadora Pilar Gonçalves Aspuru. Doutora em História pela UNAM, suas pesquisas são relacionadas a temas da história cultural, famílias, mulheres, educação, vida cotidiana e sentimentos. E também pela historiadora Berta Ares Queija, que é doutora em História da América, tendo como tema de suas pesquisas a história cultural, antropologia histórica, mestiçagem, mediação cultural, identidade e etnicidade. Assim, o tema central deste livro é o protagonismo das mulheres ibero-americanas na construção da América Latina, em busca de contemplar uma historiografia que, a partir da década de 60, com os movimentos feministas, procurou trazer a mulher como sujeito ativo na história. Os autores desta obra, para atender essa nova demanda, trouxeram pesquisas de diferentes épocas, retratando as iniciativas e as participações das mulheres, em um mundo dominado e pensado por homens. Mas não é a intenção deste livro enriquecer estudos sobre as mulheres combativas, capazes de invadir terrenos reservados ao sexo masculino, mas sim mostrar a forma como as mulheres com poucos recursos influenciaram de maneira decisiva nos modos de conviver, de sobreviver e inclusive de prosperar, em um cenário de difícil equilíbrio de relação entre homens e mulheres, que variavam de acordo com o período, entre antagonismo e colaboração, respeito e opressão, afeto e rancores. A grande maioria das mulheres presentes nesses artigos foram indígenas, mestiças ou mulatas, advindas de grupos menos favorecidos, no qual a sorte variava de acordo com a tendência do período, desde o século XVI ao século XIX. Passando pelo menosprezo por índios, castas, abismo entre dominadores e dominados, o receio dos homens em relação às mulheres, além de retratar as crioulas, as espanholas e as portuguesas, que puderam, de certa forma, administrar seus bens ou ganhar o necessário para manter suas famílias, defender uma posição honrável e adotar estratégias de sobrevivência em uma sociedade patriarcal. O livro se inicia com um artigo da organizadora Berta Ares Queija, tendo como tema Manceba dos Espanhóis, Mãe de Mestiços, imagens da mulher indígena no início do período colonial no Peru. Neste artigo, a historiadora trata da impossibilidade de determinar um comportamento específico da sociedade ibero-americana em relação às mulheres indígenas. Nessa há uma pluralidade de ações, além de leis que não condizem com a prática. Para explicar sua tese, a historiadora fala sobre a inconstância das ações da coroa, que de início não se pronunciava em relação ao amancebamento das índias e mesmo quanto aos casamentos mistos entre índias e espanhóis. Inclusive incentivavam essas uniões para afirmar o domínio no território do Peru. Segundo a historiadora, esse novo papel atribuído às mulheres indígenas como aliadas na colonização fez com que essas deixassem de serem vítimas para se converterem em agentes ativas e principais responsáveis pelas relações sexuais e suas negativas consequências. Porém, segundo Queija, ao perceber a diminuição da população indígena, já que as mulheres indígenas buscavam se aliar aos espanhóis, além do crescimento de filhos mestiços que não pagavam tributos, a coroa buscou reverter esse quadro, como, por exemplo, com a proibição da coroa, que determinou que as encomendas não poderiam ser herdadas pelas mulheres indígenas e seus filhos com os espanhóis. Porém, é possível perceber que, através dos testamentos, que os encomendeiros tentavam doar alguns de seus bens para suas mancebas, alegando que, pelos bons serviços prestados a eles, elas tinham direito aos seus bens. O segundo artigo deste livro pertence à historiadora Ana Maria Presta,
tendo como tema sobre as primeiras donas mestiças de Charcas Colonial, 1540 a 1590. Neste artigo, a historiadora trata sobre a diferença entre ser um mestiço abandonado e ser um mestiço criado na casa de seus pais espanhóis. Ela também relata sobre a aceitação das mestiças pela sociedade ibero-americanas, que puderam se tornar donas de terras e ganharam títulos de donas. Porém, para administrar seus bens, perante a política castelhana, essas mulheres elas eram obrigadas a se casarem, já que uma mulher não poderia administrar seus bens sem a presença de um homem. Bom, o meu recorte inicia-se com a obra de Eni de Mesquita Samara, com o título Mulheres Pioneiras. A Eni é uma professora da USP na disciplina de Brasil Colonial e também é diretora do Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina, CEDAW. A autora aborda a mulher na formação do Estado de São Paulo. No recorte temporal do século XVII, trabalha a ocupação do Estado paulista, mas especificamente na cidade de Mogi das Cruzes. Segundo a autora, as mulheres também acompanharam seus maridos no processo das bandeiras, o que é um dado interessante para mostrar a participação das mulheres na história do Brasil. Ela também levanta um dado que 30% das famílias daquela época eram chefiadas por mães solteiras, ou seja, que a sociedade era bem organizada por mulheres. 30% é um número já bem alto. Ela também levanta um dado interessante que ela vai chamar de poder feminino, em que o autor Murilo Nazari irá afirmar em suas obras que o matrimônio beneficiava a mulher no sentido de ascensão social, no caso, como elas eram beneficiadas, entre aspas, pelo dote. Já o autor irá contestar essa tese, afirmando que por mais que elas recebessem o dote, sempre o marido que ficaria no controle. Saindo agora da perspectiva da formação de um Estado e entrando agora na perspectiva mais cultural, a autora Pilar Consalbro Aispuro, com seu trabalho As Mulheres Neo-Hispânicas e as Contradições de uma Sociedade Patriarcal, irá fazer um trabalho que irá abordar a participação feminina na estrutura familiar, em contraste com uma violação dos princípios de autoridade masculina. A autora irá trabalhar o México nos séculos XVI e XVII e irá fazer uma relação de que forma que as mulheres, com suas possibilidades temporais, enfrentavam essa sociedade patriarcal. A autora irá apontar dificuldades que essas mulheres tinham, que no caso de abandonos, que era bem recorrente, elas tinham que administrar fazendas, elas tinham que trabalhar para manter seus filhos, e esses trabalhos eram mal valorizados e mal pagos. Nesse sentido, a autora irá fazer um questionamento de que até que ponto essa sociedade patriarcal do México, colonial, era tão bem afirmada, com tantas mulheres autônomas e fortes na sociedade colonial. Por último, temos o trabalho de Gregório Saldarriaga, chamado Redes e Estratégias Femininas de Inserção Social. O autor pretende seguir o método da microhistória, tanto que para isso irá citar o trabalho de Natalie Davis, com o retorno de Martha Guerre. Nesse sentido, o autor cita 3 casos, de Ana Serma, Beatriz Crioula e Ana Mandinga, no sentido de, tal como a autora feminista norte-americana, de apontar possibilidades temporais em uma determinada época, nesse caso de Gregório, para afirmar como as mulheres poderiam também ser autônomas em uma época em que isso não é muito visível. O intitulado A Feiticeira e a Médica, da historiadora Judith Farberman, faz referência a situações de magia e, ao mesmo tempo, aos diferentes níveis de conflito que o fenômeno mágico podia expressar e as leituras alternativas que suscitava. Traz a questão das curandeiras rurais, que, em suas
elucidadoras palavras, a fim de quantas a eficácia da medicina científica não teria de ser maior que a da medicina rural, ou mais precisos seus diagnósticos, nos mostrando o problema que os espanhóis tinham com o que não se explicava no catolicismo. O excerto intitulado Para que lhe sirva de castigo e ao povo de exemplo, o pecado da poligamia e a mulher indígena no Vale de Toluca do século XVIII, é de autoria da britânica Caterina Luigia Pizzigoni, onde trabalha o caso da índia Maria Josefa, acusada de se casar 2 vezes, estando seu primeiro marido vivo, em comparação com o caso de mesmo pecado do também índio Juan Guillermo, onde a pena para ele foi mais branda. Traz à luz a reflexão sobre o tratamento da Igreja Católica com as mulheres, e em especial as indígenas, estar relacionada a crenças, o que gerou uma relação contraditória entre estes 2 agentes. Sua intenção neste ensaio não é afirmar que a Igreja discriminava mulheres, mas sim apresentar uma moral dupla da instituição para julgar casos de mesmo crime. E por fim, o excerto intitulado Gênero e Matrimônio na Nova Espanha. As mulheres da elite ante a aplicação da pragmática de 1776, onde a autora Ângela Carballeda, através de vários exemplos, trabalha as estratégias matrimoniais, que muitas vezes reforçado pela legislação borbônica, e põe em evidência a defesa enérgica de mulheres, com ressalvas ao termo, chefes de família, de acordar os matrimônios de seus filhos, recorrendo até a todos os instrumentos legais de seu alcance, para manter seu status social e a honra de sua família. Falando agora sobre o capítulo Manipulação dos Espaços Privados e Públicos, de Anne Twynham, uma historiadora norte-americana que pesquisa a América Latina colonial, e se formou na Universidade de Northern Illinois em 1968 e obteve seu mestrado e doutorado em História pela Universidade de Yale. Neste capítulo, a autora relata com diversos exemplos como funcionava a relação das mulheres nos espaços públicos e privados dos países latinos no período colonial entre os séculos XVII e XVIII. Twynham relata como funcionava a vida privada das mulheres e como esta era diferente da vida pública de que se conhecia na época, deixando claro que, para os latino-americanos desta época, estabeleciam diferenças explícitas entre a identidade pública e a privada. Através disso, manipulavam conscientemente essas diferenças para diversos fins. Casos citados de gravidez antes do casamento, por exemplo, e o nascimento dessas crianças consideradas bastardas no espaço público, embora no privado sabia-se da legitimidade da mesma, porém nunca comentava-se para não prejudicar as honras do pai ou da mãe, principalmente se essa fosse de família nobre. As elites, estas distinções garantiam a pureza do sangue e a legitimação das futuras gerações, ao passo que na plebe, manter segredos era mais difícil, porque não haviam os privilégios necessários para manter um segredo como a gravidez, quando as plebeias eram violentadas sexualmente, por exemplo. Essas mulheres mais pobres não conseguiam manipular as dimensões públicas e privadas como faziam as ricas. Portanto, nas classes desfavorecidas, estes casos eram mais comuns e aceitos de uma forma quase que inevitável, mostrando como essas dimensões eram mais delimitadas em uma classe de mulheres do que em outra. Continuando agora no capítulo Mulheres e o Dinheiro Herdado, Ganho ou Emprestado, as primeiras décadas do século XIX mexicano, da historiadora formada na Universidade do México, Anne Staples, cuja linha de pesquisa é baseada na história da educação e das mulheres no mesmo recorte cronológico e geográfico que seu capítulo no livro descreve. Neste, a autora mostra, com alguns exemplos, como circulava o dinheiro entre mãos femininas e como essas quantidades pequenas tinham a capacidade de modificar a vida de uma mulher, como as grandes fortunas. Era o caso de mulheres órfãos que, após a independência do país, foram sorteadas com um dote ou beneficiadas pelas modificações nas leis e acabavam com a pequena quantidade para entrar no convento ou se casar. Entretanto, o dinheiro que sempre era da
Fortuna familiar podia levar as mulheres às ruínas, como em diversos casos citados, onde há má administração por parte das mulheres, que, ao contrário dos homens, não recebiam educação econômica e a sua formação era apenas de leitura e pintura. Não sabiam muitas vezes como lidar com o dinheiro herdado e também sofriam a má influência do marido em alguns casos, que se aproveitavam da herança da esposa, por esta sempre necessitar de um representante masculino legal para representá-la perante a sociedade na questão dos negócios, ou mesmo da permissão de seu responsável, seja marido, pai ou tutor, para assinar qualquer tipo de contrato. As mulheres sempre obtinham o último papel quando o assunto era decisões econômicas. Não podiam atuar de uma forma efetiva na sociedade que não a respeitava de uma devida maneira. Houveram herdeiras que viveram bem, porém foram levadas às ruínas por não poderem participar da organização do próprio dinheiro, tendo como maior trunfo o poder de escolher a que homem seria dada a confiança de administrar seus bens, enquanto a mesma ficava presa às obrigações que a vida da capital da cidade do México exigiam de uma mulher. Como conclusão do grupo, percebemos na tese do livro o protagonismo das mulheres na consolidação das sociedades latino-americanas, sendo lançado pelos autores o desafio de se buscar mais fontes sobre a historiografia feminina. Fazemos ressalva ao recorrente uso de anacronismo presente em toda a coletânea, como, por exemplo, o uso de termos como misoginia. E, por fim, o grupo agradece a atenção de todos os ouvintes e até uma próxima.